Avaliação de políticas públicas. A avaliação de políticas públicas é uma prática fundamental para garantir a eficácia, eficiência, equidade e sustentabilidade das ações governamentais. Ela envolve uma análise sistemática e objetiva dos programas, projetos, leis e medidas adotadas pelos governos, visando entender seus impactos, identificar pontos fortes e fracos e fornecer subsídios para tomadas de decisão informadas. Os principais componentes do processo de avaliação de políticas públicas incluem definição de objetivos e critérios de avaliação. Antes de iniciar a avaliação, é essencial estabelecer claramente os objetivos da política pública em questão e os critérios pelos quais ela será avaliada. Isso pode incluir metas quantitativas, como redução da pobreza ou aumento da taxa de emprego, bem como objetivos qualitativos, como melhoria da qualidade de vida ou fortalecimento da coesão social. Coleta de dados. Um passo fundamental é a coleta de dados relevantes para a avaliação. Isso pode incluir dados estatísticos, pesquisas de opinião, estudos de caso, entrevistas com partes interessadas e outras fontes de informação pertinentes ao contexto da política pública em análise. Análise de impacto. A análise de impacto visa avaliar os efeitos da política pública sobre a sociedade, a economia, o meio ambiente e outros aspectos relevantes. Isso pode envolver a comparação dos resultados alcançados com os objetivos estabelecidos, a identificação de possíveis efeitos colaterais indesejados e a análise de como a política afeta diferentes grupos da população de maneira desigual. Avaliação de custo-benefício. A avaliação de custo-benefício compara os custos financeiros da implementação de uma política pública com os benefícios gerados por ela. Isso ajuda os decisores a avaliar se os recursos estão sendo alocados de forma eficiente e se a política representa uma boa relação custo-benefício em comparação com outras alternativas disponíveis. Avaliação da eficácia e eficiência. Além de avaliar os resultados alcançados, é importante analisar a eficácia e eficiência da implementação da política pública. Isso inclui examinar se os recursos foram utilizados de maneira eficiente, se os processos foram bem geridos e se os objetivos foram alcançados dentro do prazo e do orçamento previstos. Avaliação da equidade. A equidade é um aspecto importante a ser considerado na avaliação de políticas públicas, pois se refere à justiça na distribuição dos custos e benefícios entre os diferentes grupos da sociedade. Isso envolve analisar se a política pública contribui para reduzir disparidades sociais e econômicas ou se pode exacerbar desigualdades pré-existentes. Comunicação dos resultados. Por fim, é essencial comunicar de forma clara e transparente os resultados da avaliação para todas as partes interessadas, incluindo os responsáveis pela formulação e implementação da política, os beneficiários diretos e a sociedade em geral. Isso ajuda a promover a prestação de contas, a aprendizagem organizacional e o aprimoramento contínuo das políticas públicas. Vejamos agora algumas questões anteriores. A análise custo-benefício é usada frequentemente por governos e outras organizações, como empresas do setor privado, para avaliar a conveniência de uma política pública determinada. Com referência a esse assunto, temos a análise custo-benefício permite averiguar se os projetos são ou não rentáveis, comparando-se os fluxos atualizados de benefícios e os custos previstos em sua implementação. Sobre a análise custo-benefício, os planos operacionais representam a materialização das decisões estratégicas e táticas. No que se refere ao planejamento estratégico, a formulação e a avaliação de programas, bem como as formas de análise baseadas nas relações custo-benefício e custo-efetividade, temos avaliar uma política pública pressupõe que exista definição prévia de critérios e padrões monitorados por intermédio de indicadores. Logo, a avaliação ex ante é realizada com o intuito de verificar a viabilidade do programa ou do projeto
e ocorre em momento anterior ao início deste. A avaliação é a fase do ciclo de políticas públicas em que o processo de implementação e o desempenho da política pública são examinados com o intuito de conhecer melhor o estado da política e o nível de redução do problema que a gerou. É um momento-chave para a produção de feedback sobre as fases antecedentes. Com relação à avaliação de políticas públicas, a avaliação de uma política pública compreende a definição de critérios, indicadores e padrões. O critério da eficiência administrativa corresponde ao nível de conformidade, compliance, da implementação a regras pré-estabelecidas. Vejamos uma situação hipotética. Um gerente atua em uma determinada política pública e precisa desenvolver um sistema de avaliação visando a determinar a relevância e a realização dos seus objetivos e sua eficiência, eficácia, impactos e sustentabilidade. Entretanto, o gerente instruiu sua equipe no sentido de pensar em ações que levantem a adequação dos controles gerenciais e sistemas, bem como a conformidade com regulamentos, regras e procedimentos definidos no âmbito da política. É muito comum confundir a ação de avaliação com outras ações empreendidas nas organizações, no sentido de aprimorar diferentes dimensões de gestão ou a partir de diferentes métodos. Ao dar essa instrução, o gerente confundiu o conceito de avaliação com a noção de auditoria. A avaliação de projetos relacionados à efetivação de políticas públicas que privilegiam aspectos gerenciais estritamente voltada à eficiência administrativa focaliza que critério? O quanto a execução seguiu conforme as etapas previamente estabelecidas. Uma perspectiva importante e em crescimento no âmbito das atividades realizadas pelos tribunais de contas refere-se à avaliação de políticas públicas. Uma das referências para esse tipo de trabalho é dada pela NBASP 9020, Avaliação de Políticas Públicas, a qual orienta que uma entidade envolvida na avaliação de políticas públicas pode dispor de um painel amplo de instrumentos para realizar avaliações. Indicadores quantitativos ou qualitativos dos efeitos de uma política pública constituem um instrumento comum nesse tipo de trabalho e sobre os quais considera-se que não devem ser usados isoladamente para avaliar a efetividade de uma política pública. Bons estudos e até o próximo vídeo.